Senhoras e senhores, prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez junto com vocês, mesmo que de formato remoto. Nesse último tópico da disciplina de TGA, nós vamos falar sobre a teoria das relações humanas. Vamos iniciar a chamada escola neoclássica das teorias da administração. Por que escola neoclássica? As teorias da administração são divididas em escolas. A primeira, nós já estudamos, a escola clássica da administração, ela tem três teorias. A teoria da administração científica, do nosso querido Frederic Taylor, a teoria clássica da administração, do nosso Henri Fayol, e a teoria burocrática do nosso querido Max Weber. E aí nós estamos seguindo uma linha do tempo no final da década de 30. E no final da década de 30 tem um grande acontecimento, que nós falamos no último tópico, que é a crise de 29. A crise de 29 vai trazer uma ruptura, vai acabar com aquela, a gente vai ver daqui a pouco aqui na apresentação, com aquela ênfase na produtividade, de só produzir e não pensar em mais nada. Nós vamos perceber que vai começar a ter um olhar, por isso o nome Relações Humanas, com as pessoas que trabalham dentro das empresas, dentro das organizações. E por isso o nome da teoria é Teoria das Relações Humanas, e a ênfase dela às pessoas dentro das empresas, dentro das organizações. Bom, então vamos lá. Teoria das Relações Humanas, então, ela é da década de 30, mas já iniciamos aqui a década de 30 e estamos em plena crise de 29, a Grande Depressão, na verdade, consequência da crise de 29. Então, como eu estava falando, as três primeiras teorias que apresentamos até agora, a teoria clássica, a teoria científica, a teoria clássica e a teoria burocrática, fazem parte da chamada escola clássica das teorias da administração. A partir de agora, nós vamos começar a conhecer o segundo grupo de teorias que fazem parte da chamada escola neoclássica da administração. Essa abordagem, apesar de já ter sido iniciada pelo sociólogo Chester Bernard, é um dos teóricos que se contrapôs à abordagem clássica, começou a tomar fôlego a partir da década de 30. E por que começou a tomar fôlego a partir da década de 30? Porque nessa época, como nós já vimos, a economia americana e mundial estava em franca decadência com a Grande Depressão, que se seguiu à crise de 29. Ao examinarem-se as causas da depressão, foi questionada a grande ênfase dada à questão da produtividade. Lembrando mais uma vez que Taylor, Fayol e Max Weber, o objetivo deles na teoria clássica era aumentar a produtividade das empresas e das organizações. A única meta deles era essa, aumentar a produtividade. Outro fator de grande contribuição para a evolução dessa nova teoria foram os movimentos trabalhistas. Então, além do grande problema, que era a crise de 29, começou a haver uma pressão por parte, principalmente dos sindicatos, para que as empresas tratassem melhor os seus funcionários. Lembre-se que nas teorias que nós vimos até agora, não havia nenhuma preocupação com as pessoas, pelo contrário, a única preocupação com as pessoas era fazer elas trabalhar para aumentar a produtividade. Então, os sindicatos lutavam por mais justiça e reconhecimento do homem como um ser humano e necessitaria ter mais atenção e valor. As pessoas, nesta abordagem, não trabalham para as empresas, mas contribuem para os seus objetivos. Então, as pessoas passam a ser contribuintes, passam a ser colaboradores das empresas, das organizações. Elas não são pagas, mas recebem recompensas por sua contribuição para as empresas e para as organizações. Anteriormente, nós tínhamos a escola clássica das teorias da administração, com seus estudos aplicados à produção, racionalização do trabalho, como nós vimos lá na teoria da administração científica, a padronização que Taylor exigia, lembrem-se dos tempos modernos.
a própria supervisão funcional, tinha que ter alguém ali fiscalizando o trabalho, porque senão a pessoa não ia trabalhar direito e assim por diante. Tudo isso acabou causando insatisfação aos funcionários e surgiu a necessidade de humanizar e democratizar a administração. Então, percebam vocês que essa história de humanizar e democratizar a administração não é absolutamente recente, pelo contrário, é lá da década de 30 já, faz um tempinho. O principal nome, o grande nome da teoria das relações humanas é de um médico e sociólogo australiano, Elton Mayo. Elton Mayo é o grande nome, é o principal nome da teoria das relações humanas. E por que como é que ele chegou, né, a ter esse papel tão importante na teoria das relações humanas? Ele tem essa importância e é considerado o principal autor dessas teorias, da teoria das relações humanas, porque ele fez uma pesquisa, ele foi para dentro da linha de produção fazer testes e buscar entender as variáveis que influenciavam positiva e negativamente a produção. Então ele foi para dentro de uma fábrica, foi para dentro de uma indústria e começou a fazer pesquisas. O que melhora, o que influencia a produção, o trabalho dessas pessoas? É o calor, é a ventilação, é a iluminação. Ele fez vários testes para tentar identificar quais eram as variáveis que influenciavam a produtividade. E desta experiência, que ganhou o nome de Hawthorne, e Hawthorne é o nome de um bairro lá em Chicago, nos Estados Unidos, onde a pesquisa foi feita. Então, é essa pesquisa de Hawthorne que traz e faz surgir efetivamente a teoria das relações humanas, através e como resultado dessa experiência de Hawthorne que surge a teoria das relações humanas. As teorias anteriores buscavam maior produtividade do trabalho e influenciar nas organizações. Com a experiência de Hawthorne, o empregado passou a ser o objetivo principal. Então, percebam que aqui, por isso que eu falava de uma ruptura, até a teoria burocrática, teoria científica, teoria clássica e teoria burocrática, olhava-se apenas e tão somente para a empresa. Não estou nem aí com as pessoas, estou preocupado em aumentar a produtividade, estou preocupado com a empresa. A partir de agora, da crise de 29, a influência dos sindicatos, vai haver uma mudança, vai haver uma preocupação com as pessoas, com os funcionários, com os colaboradores que trabalham na nossa empresa, na nossa organização. As conclusões da experiência de Hawthorne incluíram novas variáveis audicionais da administração. E aí a principal, talvez, conclusão da experiência de Hawthorne, de Elton Mayo, foi que, como eu falei para vocês, ele fez várias experiências do que influenciava a produtividade. Então ele olhou iluminação, olhou ventilação, fez vários testes. E a principal conclusão que ele chegou é que o que mais influencia a produtividade das pessoas é a integração social e o comportamento social dos empregados. O grupo do qual o colaborador faz parte é o maior influenciador, tem maior influência do que qualquer outra coisa na produtividade das pessoas. E aí perceba uma coisa interessante. Quem já trabalhou, ou mesmo, vamos pegar o exemplo aí da sala de aula. Muitas vezes você não vai à universidade, você não vai ao Instituto Federal para assistir a aula chata do professor de TGA ou para assistir uma aula de um outro professor. A maior motivação que você tem é ver a galera, conversar com seus amigos, ver o pessoal, botar a conversa em dia, falar das fofocas. Essa é a principal motivação que você tem, de repente, para ir no Instituto Federal, do que assistir a aula, muitas vezes, propriamente dita.
A segunda conclusão é que as necessidades psicológicas e sociais e a atenção para novas formas de recompensa e sanções não materiais. Então, as pessoas têm necessidades psicológicas e sociais, ela precisa se sentir valorizada, ela precisa se sentir apreciada, às vezes um agradecimento, às vezes um reconhecimento pelo trabalho dela vale mais do que recompensas materiais ou financeiras. Então, às vezes tem mais efeito um reconhecimento por parte do chefe do que uma recompensa é, material ou financeira. Um outro ponto é o estudo dos grupos informais e a chamada organização informal, o despertar para as relações humanas dentro da organização, daí o nome da teoria. Os grupos informais são aquelas panelinhas que se formam. Você já reparou que toda vez que você junta um grupo de pessoas, sempre vão se formar panelinhas? Pega o exemplo da sua sala de aula. Vocês estão juntos há pouco tempo, ficaram praticamente um mês em sala de aula. E mesmo nesse um mês já começaram a surgir as panelinhas. Tem a panelinha das patricinhas, a panelinha dos nerds, a panelinha do pessoal do futebol, enfim, todo lugar, seja onde for, seja na escola, seja na igreja, seja no trabalho, sempre haverá essas panelinhas que Elton Maio chamou de grupos informais. E a gente vai perceber depois que eles têm uma grande influência no trabalho das pessoas dentro da empresa, dentro da organização. E a ênfase nos aspectos emocionais e não racionais do comportamento das pessoas. Quantas vezes você já não viu uma situação, falou assim, nossa, como é que a pessoa pode ter feito isso? Como é que a pessoa pode fazer isso? Às vezes são essas questões emocionais e não racionais que afetam a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. O desenvolvimento dessa abordagem exigiu a atenção de psicólogos, sociólogos, antropólogos, cientistas, políticos, professores e praticantes da administração. Então, perceba que muita gente contribuiu para o desenvolvimento da teoria das relações humanas. A abrangência do tema foi tão grande, foi muito grande, se estudou muita coisa, mas poucas áreas foram evidenciadas. Não se aprofundou muito, e a gente vai entender na próxima teoria por que dessas áreas de estudo. A grande ênfase foi dada aos estudos dos grupos informais, como eu falei, da satisfação do empregado e a tomada de decisão em grupo, e também a questão do estilo de liderança. Pela primeira vez, começou, já que estamos olhando para as pessoas, começaram as preocupações com relação à liderança, tipos de liderança e assim por diante. E, principalmente, o principal ênfase foi dada aos grupos informais, aquelas panelinhas que nós já falamos, porque esses grupos informais, Elton Maio chegou à conclusão que influenciam e acabam motivando muito as pessoas a trabalharem dentro das empresas, dentro das organizações. Apesar das descobertas dos psicólogos sobre a natureza da percepção e motivação e a sua introdução na literatura organizacional, o foco do movimento das relações humanas recai sobre o grupo, mais sobre o grupo do que sobre os indivíduos. Então, eu já vou até adiantar aqui que na próxima teoria, teoria comportamental, vai se estudar o indivíduo, vai se aprofundar os temas que foram iniciados na teoria das relações humanas e o foco sai do grupo para o indivíduo. Mas nesse primeiro momento, na teoria das relações humanas, o foco são os grupos de trabalhadores e, de maneira mais específica, os grupos informais dentro da empresa, dentro da organização. A abordagem das relações humanas busca o encontro das necessidades dos indivíduos dentro das organizações, ou seja, o indivíduo já não é uma máquina que está ali apenas para trabalhar. O indivíduo está ali para contribuir, para ajudar, para se percebe a importância das pessoas dentro das empresas, que elas podem crescer, que elas podem se desenvolver e elas podem contribuir muito para a gestão da empresa, da organização.
E ela considera que todo indivíduo tem potencial que pode ser desenvolvido para o bem da organização e do grupo a que ela pertence. Então, todo mundo pode se desenvolver, todo mundo pode crescer, todo mundo pode aprender coisas novas, e esse crescimento, esse desenvolvimento do funcionário acaba trazendo o crescimento e desenvolvimento da empresa, da organização. Ou seja, a empresa crescer, a empresa se desenvolver é consequência do desenvolvimento e do crescimento dos funcionários, das pessoas que trabalham nessa empresa, nesta organização. Quais os principais problemas que a teoria das relações humanas e Alton Maio procuravam resolver? Primeiro, a questão do conformismo, todo mundo ficava ali só fazendo. Lembra do Chaplin, do Tempos Modernos? Todo mundo ficava ali fazendo uma única atividade, uma única tarefa. Aquilo gerava uma grande problemática, né? Havia também uma falta de objetivos claros, a rigidez na estrutura, muita ênfase à hierarquia, como nós já falamos anteriormente, falta de motivação, não havia nenhum tipo de trabalho para motivar as pessoas, então isso causava esse conformismo, a rigidez, enfim, essa baixa motivação das pessoas. E aí, é claro, o funcionário desmotivado, ele não produz, ele não atende os objetivos da empresa, da organização. Com a teoria das relações humanas, torna-se indispensável conciliar e harmonizar as duas funções básicas da organização industrial. Por um lado, a função econômica, ou seja, produzir bens e serviços para garantir o equilíbrio financeiro da empresa e da organização, porém não deixando de lado a função social, que é distribuir satisfação entre os participantes para garantir um equilíbrio interno. Porque funcionários satisfeitos, funcionários bem equilibrados, funcionários contentes vão ajudar a empresa a ganhar mais dinheiro, porque eles vão ser mais produtivos, eles vão fazer a empresa funcionar melhor, vão atender os clientes de maneira melhor e assim por diante. A maior contribuição da teoria das relações humanas foi ressaltar a necessidade de boas relações humanas no ambiente de trabalho. E essa é uma preocupação que as empresas e organizações deveriam ter. O tratamento mais humano dado às pessoas é a adoção de uma administração mais democrática e participativa, em que as pessoas possam ter um papel mais acentuado e dinâmico, é fundamental para o sucesso das empresas e das organizações. Graças à teoria das relações humanas, aconteceram os primeiros estudos sobre a motivação humana, o que gera satisfação, o que gera frustração, a questão da compensação. Com isso, chegou-se à noção de objetivos individuais e a sua influência para o moral e a atitude das pessoas e dos grupos dentro das empresas, dentro das organizações. Então, pela primeira vez, a teoria das relações humanas iniciam-se os estudos sobre a motivação humana, que são extremamente importantes para as empresas até hoje. Também os estudos sobre a comunicação indicam a importância da comunicação sobre os relacionamentos entre as pessoas e o seu desempenho. Eu quero chamar a atenção de vocês, eu já falei isso quando falava do processo administrativo, a comunicação tem um papel fundamental para o sucesso das empresas, das organizações. Empresas que falham na questão da comunicação acabam tendo sérios problemas no seu dia a dia, no seu cotidiano, porque a comunicação ela é fundamental, seja para os relacionamentos, namoro, casamento, etc., e com grande certeza para as empresas e para as organizações dos relacionamentos profissionais. A dinâmica e o profundo interesse sobre os grupos informais foi outro aspecto típico da teoria das relações humanas, como a gente já falou. A teoria das relações humanas foca no grupo de indivíduos, de maneira especial, como já foi colocado, os grupos informais, as panelinhas que se formam
dentro de um ambiente da empresa, da organização. Para a escola clássica da administração, a empresa é um sistema de produção que precisa de eficiência, precisa produzir e ser eficiente. Para Max Weber, as organizações eram um sistema que se baseia na obediência de leis, normas, regulamentos, como a gente já comentou. À medida que o século XX avança, as empresas e outras organizações passam a ser vistas de outra maneira, como um sistema social. E aí há essa mudança que nós já falamos, essa ruptura na forma de se pensar a administração. Esses sistemas sociais são formados por pessoas e pelo comportamento dessas pessoas, a sua motivação, os seus sentimentos, a sua atitude e as suas relações como integrantes de um grupo. As pessoas são diferentes, elas agem de maneira diferente e a gente precisa ter uma noção dessas idiosincrasias para que a gente possa ter uma boa gestão dessas pessoas dentro da empresa, dentro da organização. O sistema social tem tanta ou mais influência sobre o desempenho da organização do que máquinas, métodos de trabalho ou a própria estrutura organizacional. Então, a maneira como as pessoas agem, a maneira como as pessoas interagem, a maneira como as pessoas convivem tem grande influência sobre o desempenho da empresa, da organização. Entender e lidar com esse sistema social é a preocupação do enfoque comportamental na administração, que começa exatamente aqui com a teoria das relações humanas. Claro que, como as outras teorias, haviam críticas à teoria das relações humanas, à obra de Elton Maio. Os empresários, por exemplo, diziam que as conclusões de Maio são verdadeiras, porém inaplicáveis. Os psicólogos diziam que as conclusões de Elton Maio eram verdadeiras, porém óbvias. E os críticos e os sociólogos criticavam as conclusões de Maio, a obra de Maio, dizendo que as suas conclusões não são o ponto principal dos problemas das empresas e das organizações. E tem que ficar bem claro que a teoria das relações humanas muda a perspectiva dos administradores, muda a percepção dos administradores em relação às pessoas. As pessoas ganham uma dimensão, ganham uma importância muito grande a partir da teoria das relações humanas, importância que não tinha até agora. Resumindo, a teoria das relações humanas é da década de 30, o principal autor é o Elton Maio, e a ênfase era nas pessoas, de maneira mais específica nos grupos informais, nos grupos de pessoas que trabalham dentro da empresa, dentro da organização. Perguntas, dúvidas e comentários pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Lembrando, mais uma vez, que há uma apostila com um resumo de cada uma dessas teorias à disposição de vocês no sistema. Agradeço uma vez mais a atenção, agradeço a paciência de vocês e reforço mais uma vez, estou à disposição de vocês pelo WhatsApp e pelo e-mail. Um forte abraço a todos, saudade de vocês, até a próxima.